o ABA e a elaboração do plano de ensino individualizado para com a criança TEA. Então, nós vamos diante de outra situação que também é desafiadora, que muito tem nos levado a estudar um pouquinho mais esta criança. Então, vamos lá. O PEI e o ABA. O que significa um plano educacional individualizado? Para que serve este PEI? Ele é um instrumento do quê? De planejamento. Nós não podemos atender nenhuma criança TEA se não houver um planejamento. Mas para haver um planejamento, eu preciso do quê? Conhecer a criança. Eu sempre falo, quem não conhece não consegue elaborar um planejamento. O que mais? Conheço a criança. Eu preciso saber quais as medidas que eu vou tomar, quais os objetivos que eu vou desenvolver para atender esta criança. O que ela precisa? Quais as necessidades dela? Qual o potencial dela? Eu preciso saber como que eu vou acompanhar o processo de aprendizagem desta criança. E com isso, eu preciso conhecer o desenvolvimento dessas crianças, dessas pessoas. Será que essa pessoa tem uma deficiência? Ou tem um transtorno? Eu preciso conhecer. Então, olha bem, ali que eu tenho que conhecer o desenvolvimento de crianças com deficiência, o desenvolvimento de crianças com transtornos e também com altas habilidades e superdotação. Por quê? Porque cada criança precisa do quê? De um PEI diferente do outro. Para uma criança com deficiência, eu tenho um planejamento. Para a criança com transtorno do espectro autista, eu tenho outro planejamento. Então, quer dizer, para cada criança, eu preciso de realizar um PEI. Professora, se eu tiver 10 plano educacional individualizado. E agora? E diante da análise do comportamento? E diante da análise do comportamento do ABA? Por que fazer o PEI? Então, nós sabemos que nós precisamos entender que o ABA, que é uma ciência do comportamento, o que ele estuda? Ele estuda o quê? A criança, o ser humano, em diferentes interações no seu ambiente. Como que é que ele interage na sua casa, nos diferentes contextos? E o que eu posso fazer para contribuir para o seu desenvolvimento e para a normalização dos comportamentos alterados. Isso é um PEI. Isso é um PEI dentro de uma análise do comportamento aplicado, dentro do ABA. Então, olha bem, por que é grande desafio dos professores? Por que mesmo na área terapêutica, eu também tenho que fazer um PEI? E qual é a grande dificuldade? A dificuldade é porque eu desconheço quem é esta pessoa. Quando eu fico muito voltada, mas o que é aí? O que eu tenho que colocar num PEI? Nós vamos colocar aqui o que eu tenho que colocar. Mas o PEI é um planejamento para atender às dificuldades da criança, para atender às suas necessidades, para atender o seu potencial. E eu faço um planejamento, o PEI é um planejamento, eu estabeleço o que eu quero em um mês, o que eu quero em 2 meses, o que eu quero até o final do ano. Isto significa um plano educacional individual. E nesse plano educacional individual, eu preciso conhecer essa criança não só na escola, mas na família. Porque às vezes aquilo que nós fazemos na escola, nós não repassamos para a família. E o PEI, eu preciso que haja um acompanhamento do que eu estou fazendo na família. E daí vocês vão me dizer, mas professora, a família é desafiador. Família é desafiador. Mas nós precisamos convencer esses pais, conquistar. Eu sempre falo isso. Quem me ouve falar, eu já ouvi falar 10.000 vezes. Nós precisamos conquistar
às famílias e para que eles possam entender que o planejamento é para melhorar o desenvolvimento desta criança. Então, o PEI não é só para criança autista, é para todas as crianças que têm no seu desenvolvimento algumas diferenças, uma deficiência, um transtorno, ou se não, uma altas habilidades de superdotação. E também o ABA, ele necessita de um planejamento. Então, vamos ver os diferentes nomes para o mesmo documento, que nós estamos falando hoje aqui para 4.900 pessoas, tem gente do Brasil inteiro. Eu dou aula, muitas vezes, para pessoas de norte a sul do país, para gente para fora do país. Então, eu preciso entender que a nomenclatura muda deste documento. Então, nós temos, por exemplo, aqui no Paraná, onde eu moro, é PAI, Plano de Atendimento Individualizado. Mas em muitos estados é PDI, que é Plano de Desenvolvimento Individualizado. O PAI é Plano de Atendimento Individualizado e o PDI é Plano de Desenvolvimento Individualizado. E PEI é o Plano Educacional Individualizado. Existe diferença? Não, somente a nomenclatura. Por quê? No PAI, eu vou atender individualmente. O próprio nome já diz. Eu vou fazer um planejamento, eu vou ver as necessidades dessa criança para atender essa criança individualmente. PAI, PEI, PDI, eu vou conhecer o desenvolvimento da criança. Por isso que eu falo, todo profissional da área terapêutica, da área educacional, precisa conhecer os marcos do desenvolvimento. Eu preciso saber o que uma criança de 1 ano faz, o que uma criança de 2 faz, de 3, de 4, de 5, em toda a infância dela. Eu preciso saber qual é o desenvolvimento típico e perceber que a nossa criança tem atrasos no seu desenvolvimento, ok? Isso é um PDI. E um PEI, qual é? Plano Educacional Individualizado. Então, eu preciso saber transitar, que são diferentes nomes, mas eu preciso atender a criança individualmente. Professora, um PEI serve para outra criança? Não. É exclusivo para aquela criança. Eu posso copiar algumas coisas? Não. Porque o ser humano, um é diferente do outro, ok? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. O modelo mais comum adotado por escolas nas redes de ensino do Brasil e nos outros países baseia-se no quê? Nas áreas de habilidades a serem planejadas. Então, quais as áreas que eu vou ver como que a criança se desenvolve? Então, este é o modelo básico. Tanto faz os nomes diferentes, mas o modelo que a gente segue é um modelo no mundo inteiro. Então, olha bem, eu preciso ver que habilidades eu preciso que essa criança minha precisa desenvolver na área acadêmica. Nas questões de vida diária, nas questões motoras, nas questões sociais dessa criança, na recreação, nas habilidades pré-profissionais ou profissionais, porque às vezes são no mundo adulto. Então, para tanto, eu preciso colher informações com detalhes suficientemente para que esta criança possa entender como é o comportamento e o desenvolvimento dessa criança. Vamos lá, vou explicar isso em miúdos. Por quê? Inclusive, vocês viram que eu coloquei aí do ladinho o plano de ensino individualizado, o PEI, da Faculdade Rema. Entram no blog da Rema, tem muitos artigos explicativos. Inclusive, ali também explica o que é um plano de ensino individualizado. Por quê? Por que a instituição Rema tem a preocupação de levar o conhecimento? Porque nós somos um universo educacional é vasto, o universo terapêutico é muito vasto.
Então, quando nós sabemos uma fonte de pesquisa fidedigna, direcionada para essas crianças, nós temos que investir. E aqui eu mostro para vocês que temos artigos suficientemente claros para vocês entenderem, né? Então, vamos lá. Como eu disse para vocês, o modelo mais comum baseia-se nas áreas de habilidades a serem planejadas. Por exemplo, vamos lá. Vamos pegar uma criança de 2 anos, que foi fechado o diagnóstico de TEA. Que habilidades uma criança de 2 anos precisa ter na área acadêmica? Qual é? Pegar num lápis, sentar. Ele precisa sentar, ele precisa prestar atenção. Ele precisa obedecer algumas ordens. O prestar atenção é fundamental em todo o processo acadêmico dessa criança. Então, eu começo, o que essa criança precisa? Aqui vai, quando nós falamos das habilidades, nós temos que pensar no que essa criança precisa para o seu dia a dia. Na escola, que é a vida acadêmica dela, do que ela precisa? Ela precisa sentar, ela precisa manusear um lápis, manusear um papel, ela precisa ter atenção, ela precisa rabiscar, porque uma criança de 2 anos rabisca. Então, aqui, o que eu vou fazer este mês? O que eu quero que essa criança tenha? Que ela sente na carteira. Sentar. Por quê? É um comportamento necessário no universo acadêmico. Eu posso desenvolver outras. Às vezes, essa criança tem essas habilidades. Então, eu vou desenvolver outras habilidades dessa criança de 2 anos. Ela canta. Quando eu falo canta, ela não verbaliza direito ainda, mas ela realmente faz gestos de participação no cantar. Então, é habilidades acadêmicas. Aquilo que a criança tem dificuldade. Ok? Posso ir para o segundo? Alguém tem alguma dúvida? Espera aí, deixa eu ver aqui. Vocês, na vida acadêmica, quantos anos essa criança tem? Quantos anos essa criança tem? E o que eu vou fazer para desenvolver na área acadêmica? Na vida diária. 2 anos, continuando com a criança de 2 anos. Na vida diária. Essa criança tem controle esfincteriano? Essa criança abre a boca para escovação de dentes? Essa criança lava, pelo menos, não estou dizendo com habilidade, mas pelo menos põe a mãozinha debaixo da água, passa sabãozinho e lava as mãos? Vida diária. Essa criança come na mesa? Quantas vezes eu vejo crianças, a mãe andando pela casa inteira de crianças TEAs para dar comida? Então, que habilidade? Então, converse com os pais. Vejam a necessidade desses pais. Então, vejam o que tem de mais, qual a maior necessidade do momento. É aquilo que nós vamos trabalhar, de vida diária. Ok? Até aqui? Vamos para a seguinte, motoras. Alguns pesquisadores falam que uma das grandes dificuldades da criança TEA é na área motora. Ah, mas a mãe fala assim, mas ele andou com 10 meses, ele nem engatinhou e ele já andou. Mas ele tem equilíbrio? Ele tem conhecimento de propriocepção, de saber andar, desviar dos obstáculos? Aquela criança que tromba em todo lugar? Então, que dificuldade motora que a minha criança tem? Ele escorrega? Ele sobe uma escada, ele desce 2 anos. Eu preciso ver qual é a necessidade maior dessa criança, junto sempre com a família. Ok? Então, que necessidade motora tem? E as necessidades sociais? Que são necessidades? Ela senta numa roda de conversa com as outras crianças? Ela brinca com as outras crianças? Ou ela brinca sozinha? Às vezes as mães falam, mas ele brinca assim, professora. Eu falei, sozinha, né?
sozinho. Então, não que a gente esteja confrontando a família, nós temos que realmente dividir este conhecimento com a família. Para tanto, eu preciso conhecer as habilidades que devem ser planejadas. Porque às vezes o professor quer um PEI pronto. Professor, não tem um modelo pronto? Eu falei, as crianças não vêm pronta para nós. Nós é que vamos ter que fazer esse PEI. Então, nas questões sociais, sempre converse com a família. Aliás, em todas as situações. O que essa criança tem mais necessidade? Ok? Na recreação, essa criança brinca? Essa criança brinca com as outras crianças? Ela canta com as outras crianças? Ela divide os objetos de brinquedo que ela tem com outras crianças? Ela tem habilidades de recreação? Brincar, saltar, correr, rir com as outras crianças, pegar na mão da outra criança e sair correndo. Isso é recreação de uma criança de 2 anos. Obrigado por assistir até o final. E se você gostou desse vídeo, então não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a gente a disseminar o conhecimento para muito mais pessoas. E se ficou alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários que teremos o maior prazer em responder. Eu adoro quando vocês contam as histórias de vocês em sala de aula, porque isso enriquece muito a discussão. E aqui na Rema, o conhecimento não tem fim. Quer saber mais? Clique aqui no vídeo que está aparecendo na sua tela para aprender ainda mais. Até a próxima!